Olá, turma! Hoje nós vamos começar com uma aula, pois nós não estamos de férias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre separação de misturas. Lembrando que nas nossas últimas aulas nós falamos sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Lembrando que misturas homogêneas, aquelas que apresentam apenas uma fase, e as misturas heterogêneas, aquelas que apresentam duas ou mais fases. Porém, hoje, então, a gente vai falar sobre separação de misturas, o processo de separação de misturas. E vamos começar com a primeira mistura que a gente pode separar. Catação. Bom, esse processo de catação é um processo manual, onde nós conseguimos, ou com a mão ou com uma pinça, com materiais sólidos, a gente vai separando um do outro. Por exemplo, se eu tivesse um arroz com feijão, num prato ou em qualquer lugar, eu posso manualmente ou com uma pinça separar o arroz do feijão. Dois sólidos heterogêneos, mistura heterogênea, eu consigo tranquilamente separar isso aí. Catação, a gente faz isso desde criança. Vamos lá para o próximo processo. Ventilação. Esse é um processo também fácil, bastante utilizado por nós, quando a gente vai separar utilizando uma corrente de ar, um vento, né? Então, que eu quero descascar um amendoim e não quero comer a casquinha do amendoim, separo ele na mão, assopro, a casquinha mais leve voa, vai com o vento e eu só sobro um amendoim. Então, esse processo é o processo chamado de ventilação. É o processo que separa através da corrente de ar, tá? Levigação. Bom, a levigação é o processo onde nós separamos substâncias heterogêneas, onde uma delas pode ser conduzida pela água. Então, uma substância é mais pesada e a substância mais leve é levada pela água. Bastante usado, por exemplo, na mineração, né? Então, os mineradores, eles retiram o minério do solo e através da água, a água leva a terra, o barro, o que sobra no fundo do recipiente é o mais pesado, que é o minério, tá? Então a água leva o material mais leve e a parte sólida, mais pesada, fica no fundo do recipiente. Então eu tenho o processo da levigação. Flotação. A gente vai separar misturas heterogêneas quando uma delas é mais leve do que a água. Então, se eu tenho misturado, por exemplo, areia com madeira, com serragem, por exemplo, o que eu faço? Coloco a água no mesmo recipiente, essa água faz com que a madeira flutue ou a serragem flutue sobre a água. Desta forma, eu tenho embaixo a parte da areia, que é a parte mais pesada, a água, e aí eu vou ter sobre essa água a serragem. Aí eu consigo tirar a serragem e eu vou conseguir depois, por último, eu tiro a areia. Tá? A separação por um líquido de densidades intermediárias. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é aquela que eu separo por um meio de líquido no qual um deles a água dissolve. Então, se eu tivesse, por exemplo, areia mais sal misturados, ficaria difícil de eu dissolver, né, de eu separar. O que eu faço então? Acrescento água, esta água dissolve o sal, aí eu consigo, por uma peneiração ou qualquer outro processo de uma filtração, eu separo a areia e aí a água e o sal eu posso separar por destilação, né? Deixo lá no sol, a água evapora e eu tenho o sal, tá? Separação magnética. Bom, separação magnética é quando o material é atraído por um ímã, né? Eu tenho limalhas de ferro, por exemplo. Então, essa é ferro misturado com areia ou qualquer outra substância, ela é atraída pelo ímã, pelo poder magnético do ímã, e aí eu consigo separar. Esse processo é bastante utilizado em separação de lixo, né? Então, o lixo, quando eles fazem coleta de lixo, eles passam aquele lixo, eles moem, trituram o lixo, né, para fazer na reciclagem, e aí em cima, quando tem algum material que quer separar, ó, a parte metálica do plástico, em cima tem uma barra magnética que, quando o material passa por ali, toda a parte do ferro é
magnetizada, é retida pelo ímã e que sobra somente o plástico ou qualquer outro papel ou qualquer outro material. Peneiração. Bom, esse vocês estão cansados de ver desde pequenos, estão lá indo na praia ou brincando na areia usando o método da peneiração. Aí eu vou separar duas substâncias sólidas, né? Uma mais densa e outra menos densa, né? Ou dois materiais com granulações diferentes, usando o processo da peneiração. Esse caso aí é a sedimentação. A sedimentação, quando um material é mais pesado, né? Então eu coloco lá com densidades diferentes, eu coloco água e areia. Então eu espero a areia ou qualquer outro material que é mais pesado sedimentar, precipitar-se na água ou no líquido. Aí por um processo de destilação ou qualquer outro processo, dependendo de qual é o líquido, eu consigo separar a água da areia. Decantação, quase igual ao que nós falamos anteriormente, né? Então, quando eu tenho lá materiais, misturas heterogêneas, e uma das misturas, um dos componentes não é solúvel em água, né? Nesse caso, a matéria sólida vai se decantar no fundo do frasco, utilizando um funil de separação, tá? Eu separo a parte mais leve e a outra mais pesada, que vai ficar mais abaixo. Então, se eu tiver água e óleo, por exemplo, que nós já fizemos em aula, eu consigo, dessa forma, separar. A água desce, passa pelo caninho, fecho a torneirinha, o que sobra lá em cima é o óleo. Ou se eu tivesse um outro material esperando ele decantar ali, com uma matéria sólida, também pode ser feita através do escoamento, tá bom? Filtração. Bastante utilizado também. A gente vai fazer café, um exemplo aqui da menina fazendo café, ou fazer uma filtração de qualquer outra coisa, né? Tanto serve para materiais sólidos, como também com material gasoso. Por exemplo, quando eu uso o aspirador de pó, eu aspiro, vem o ar junto com o pó fica retido no filtro e o ar passa pelo filtro, saindo liberado no aspirador. Nesse caso aqui, é um sólido líquido. O café é sólido, o que passa somente o caldo do café, o líquido, com o gosto do café, tá bom? Centrifugação. Já falamos também desse processo em sala. Quando eu utilizo uma separação de um sólido e um líquido através de uma alta velocidade de rotação, né? Então, quando eles vão fazer exame de sangue, eles querem separar o plasma dos glóbulos vermelhos, eles utilizam uma centrifugação para separar. Ou ainda, mais fácil em nossa casa, nós estamos acostumados com uma máquina de lavar roupa, né? Então, a máquina de lavar roupa, ela, na hora de centrifugar, ela vira em alta velocidade, tem os furinhos ali na lateral do cesto da máquina, a água sai, o que sobra é a roupa quase que seca dentro do cesto da máquina. Então, é o processo da centrifugação. Evaporação. Quando um dos materiais, né, no caso o sal e a água, ou a água e açúcar, ou qualquer outro que é dissolvido em água, através da evaporação, eu consigo separar. Então, quando na obtenção do sal de cozinha, por exemplo, eles pegam a água do mar, colocam em piscinas rasas, como a que foi citada aqui nesse exemplo, né? A água evapora e no fundo acaba ficando somente o sal. Então, eu consigo separar através da evaporação, tá bom? Destilação fracionada. Destilação fracionada, nesse caso aqui, de dois líquidos, né? Posso fazer uma destilação fracionada com gases. Vamos falar primeiro sobre os líquidos. Se eu tiver água e álcool, coloco ele no mesmo balão, aqueço o balão, como o ponto de ebulição deles é diferente, a água ferve-se a 100 graus e o álcool aproximadamente a 70 graus. Então, quando o álcool ferve a 70 graus, tem um termômetro aqui em cima, tá?
o álcool ferve, o vapor do álcool passa pelo condensador e cai lá no outro lado, na proveta, né? Então vou controlando pela temperatura, até quando começa a subir, a partir dos 70 graus, significa que todo o álcool já saiu. Aí eu troco o vidrinho lá embaixo e eu posso recolher a água, ou a água já está do outro lado do balão, tá? Então posso separar com pontos de ebulição diferentes, processo chamado destilação fracionada. Também é usado para destilar o petróleo. Então todo o petróleo que chega para fazer a obtenção da gasolina, do querosene, do óleo diesel, é feito mais ou menos com esse processo de destilação fracionada. Eles aquecem o petróleo e através do aquecimento do petróleo, a parte mais leve vai indo para camadas mais altas no seu condensador, e o que fica lá embaixo são as partes mais pesadas, como o piche, os óleos mais pesados e assim por diante, tá? Vamos lá. Liquefação fracionada. Quando eu quero separar gases com misturas, com densidades de temperatura diferente, tá? Então aqui, ó, tudo isso aqui é abaixo de zero. Então eu vou condensando esse gás e de acordo com a condensação deles, vai saindo em situações diferentes ali do outro lado, tá? Então é um processo de resfriamento, vou resfriando aquele gás, ele se condensa e aí eu consigo separar gases com densidades diferentes, tá ok? Bom, na sequência a gente vai ter algumas atividades, tá? Lembrando então mais uma vez, vocês não estão de férias, tomem cuidado, lavem bem as mãos, fiquem em casa e vou passar a lista de exercícios para a gente fazer daqui a pouco. Até mais, gente.